Gente, nós vamos falar sobre constelação sistêmica familiar. Que loucura, né? O que uma fisioterapeuta, né, proprietária de uma clínica de estética tem para falar ou vai falar sobre constelação familiar sistêmica? Meio doido, né? Às vezes eu acho que essa pergunta passa por vocês. Dá uma olhadinha na luz. Eu tô me sentindo escura aqui. Então, assim, ó, essa é uma pergunta que vocês devem fazer, né? O que a Adriane faz, né? Estética, constelação. Gente, nós somos tudo isso: corpo, mente e espírito, né? Então, muitas vezes, se a minha alma tá doente, né? Se eu não estou bem, eu não consigo olhar a minha beleza exterior. E eu falo isso para vocês com experiência, tá? Porque eu trabalho há quase 32 anos atendendo pessoas, né? Então a clínica tá fazendo tudo isso de aniversário, de atendimentos, né? E por aqui passaram muitas pessoas e passam ainda, graças a Deus, né? De todos os lugares, homens, mulheres, adolescentes, né? E a gente vai aprendendo, porque é uma troca, né? É uma troca. Não é só eu que dou, eu recebo muito, eu recebo muitas informações, eu aprendo muito com cada pessoa que passa por aqui, que recebe os meus atendimentos. É uma troca muito linda, né? De experiências, de energia. Então, e ao longo, né, da minha vida eu vinha pedindo isso a Deus também, sabe? Então deixa eu falar um pouquinho de mim para vocês entenderem. Meu nome é Adriane Aparecida Borges. Por que Aparecida? Porque a minha mãe era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu fui, né, criada na religião católica e eu sempre fui muito temente a Deus, né? Desde pequena aprendi isso com a minha mãe, né? De orar muito, de pedir muito, né? Ajudas, conselhos, né? Para esse Deus maravilhoso. E ontem, num grupo de oração, teve um minuto lá de orações que a gente fez, né? E de pedidos, assim. E, gente, eu não pedi nada a Deus, não. Eu só agradeci, de verdade. Então, por que constelação? Porque há muito tempo atrás, sempre que eu ia na igreja, eu pedia para Deus, assim, eu sentia uma necessidade muito grande de pedir a Deus, assim, que eu queria melhorar como pessoa, né? E aí nas minhas orações eu pedia: Deus, eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero ser uma melhor filha, melhor amiga, né? E uma empresária, né, bacana, com parceiros legais, né, com colaboradores. Eu quero ser melhor como ser humano. E a vida foi levando, né? Eu acho que Deus foi direcionando até esse caminho. Foi uma amiga que me apresentou a constelação e eu fui nesses grupos, né, de constelação saber o que era. Eu sempre tive muito aberta a tudo, a todas as informações. E eu digo para vocês, estejam abertos, sabe? Saiam da caixa sempre. Conheçam o que tem lá fora, né? E pra gente saber se é bom ou não. E eu fui conhecer a constelação. E eu gostei tanto, me fez tão bem, que eu fui cada vez mais. E daí, nesse momento, eu senti a vontade de fazer a formação. Eu digo, gente, Deus me usa tanto, sabe? Mesmo nos tratamentos estéticos, seja facial ou corporal, Deus tem me usado tanto para ajudar as pessoas, eu sinto, e Deus usa mesmo, sabe? Muitas vezes é uma palavra que você fala, um abraço que você dá, aquele momento que você ouve as pessoas,
às vezes não sou eu, né? Mas o Espírito Santo agindo, né? No meu ouvido, né? Na minha boca, no meu abraço. E sentindo isso, eu tive essa necessidade de me formar, de fazer a formação. E aí eu foram 2 anos de formações. E como eu gosto muito de estudar, bastante, né? Nesses 30 e poucos anos de clínica estética, eu nunca parei de estudar. Eu sempre estive estudando, né? Tudo pra gente saber, são novos equipamentos, novos nutricêuticos, novos cosmecêuticos, tecnologia que vem, e a gente precisa se atualizar, e a gente precisa saber não só o funcionamento da tecnologia, mas o que aquela tecnologia vai causar no nosso corpo, para a gente entender a fisiologia e a resposta, né? Então, assim também. A constelação é a mesma coisa, né? Eu tô sempre estudando, sempre lendo, ou é um livro, ou é um curso, e depois disso eu fui me aprofundar. Fiz mais formações em São Paulo. Eu tenho a formação da Vera Bassoi, que são trabalhar no campo com os bonecos. E esses bonecos é como se eles criassem vida, gente. Eles se movem no campo. E eles só faltam a falar, porque eles sabem tudo. E nos passam toda a informação do campo mórfico genético da pessoa. Então, eu posso dizer que a constelação, e eu sempre digo isso, foi um divisor de águas na minha vida, né? Mudou muito, mudou o meu olhar, né? Da vida, mudou o meu olhar para a vida, mudou o meu olhar de entendimento para as pessoas, seja o meu lado pessoal, seja o particular. E ontem até foi uma companheira aqui de trabalho que disse: ai, Adri, por que você não fala da constelação, né, amanhã na live? E eu disse: olha, porque eu sempre falo da constelação no meu Instagram pessoal. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando de constelação aqui. E se é algo que move a minha vida, que transformou a minha vida, por que não, né, passar isso para vocês? Se é uma mudança para melhor. Então, primeiramente, para quem nunca ouviu falar em constelação, né, o que seria a constelação? A constelação, ela foi idealizada, né, pelo Berten Helling. E quem foi Berten Helling? Berten Helling foi um padre da Igreja Católica, alemão, né, nascido na Alemanha. E ele decidiu sair da Alemanha e ir para a África, trabalhar na África com os povos de luz. E ele ficou lá durante 16 anos. E durante esses 16 anos, ele começou a despertar para essa terapia. Berten Helling viveu a vida toda em prol, né, dos relacionamentos, das famílias, das pessoas, né? Ele passou a vida inteira dele ajudando as pessoas. E ele ficou lá durante esses 16 anos, trabalhando, e ele começou a desenvolver essa terapia, essa constelação. Os povos de luz, eles trabalham muito com a respiração, né? Com o movimento corporal e a respiração. E ele começou a ver que esse movimento tinha algo a mais, que ele não conseguia identificar exatamente o que era. Depois ele saiu de lá, ele passou um tempo nos Estados Unidos, sempre estudando muito, né? Então, a psicologia e várias ciências que estudam a nossa mente. E depois ele se encontrou com físicos em Londres. E foi nesse encontro em Londres que ele conseguiu entender o que é a constelação e o que acontece nesses campos, seja no campo que a gente trabalha com bonecos que representam, ou num campo onde os representantes são pessoas. Esse campo que se forma, esse campo de energia, é o campo mórfico genético, né? Então, assim, ó, todos os seres
né? Tudo que respira no mundo está em contato com o outro, né? Está em contato, os animais têm essa ressonância, as plantas têm essa ressonância e nós temos essa ressonância com o outro. Tudo que nós pensamos, a gente manda, né? Quando a gente pensa, a gente não está pensando sozinho. Em ressonância, a gente está passando por outros seres, né? Que estão perto, que estão longe, em outro país, em outro continente. Né? Tudo está conectado. Nós estamos conectados como se fosse uma teia, né? Só que essa teia é invisível. Mas tem animais que sentem muito e percebem essa teia, como os cavalos. Quem não fez constelação com um cavalo, eu faço um convite, né? Se permita essa experiência maravilhosa. Eu tive o prazer não só de participar, de me deixar ser constelada por cavalos, como eu levei a minha mãe. E, gente, ela não sabia muito do que se tratava, mas ela disse que foi um dos dias mais incríveis da minha vida, né? Então eu tenho essa lembrança no coração muito gostosa de eu poder ter proporcionado isso para minha mãe, né? Essa constelação com os cavalos. Então, assim, o que é constelar, né? Por que a gente deve constelar? Por que eu digo para as pessoas constele de verdade, mas não tenha dúvida de que isso será um divisor na vida de vocês. Por quê? Porque a constelação sistêmica, ela é transformadora, ela é maravilhosa, ela é mais do que uma terapia. Ela faz você se encontrar com você mesma, ela faz com que você olhe e descubra o que está interferindo na sua vida, sabe? É como se você de repente estivesse numa sala escura e alguém acendesse a luz e você pudesse ver. É como se você tivesse uma cortina na frente dos olhos e essa cortina se abrisse. Constelação faz isso, tá? Faz essa abertura no teu olhar, faz você olhar para as coisas que estão interagindo, que estão interferindo ali no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua empresa ou na tua vida particular. Constelação faz isso com você. E por que eu digo que é muito mais não desfazendo? A gente precisa de tudo, a gente precisa de todas as terapias, a gente precisa se tratar, a gente precisa se investir na gente mesmo. Por que eu digo que isso é importante? Porque gente, eu vivenciei isso. E como eu faço na clínica de estética, tudo que eu uso, tudo que eu gosto, eu indico. E às vezes acontece de você se dar, sei lá, usar um produto e não gostar. Se eu não gosto desse produto, eu tiro, eu não apresento esse produto, eu não tenho esse produto na clínica para ofertar para ninguém. Assim eu faço com a constelação. Eu gosto, eu uso, me fez a diferença na minha vida e por isso que eu decidi ser facilitadora. Não só ter o conhecimento para me tratar, para me autotratar, para, sabe, melhorar a minha vida, melhorar o meu ser um ser melhor, mas poder ajudar. Porque é incrível a gente poder ajudar, a gente ver as transformações na vida das pessoas e saber que tem um dedinho seu lá, sabe? Que você fez a mudança naquela vida. E quando eu ia na igreja, que eu dobrava os meus joelhos, eu dizia: Deus, eu quero ser a luz na vida do outro. E eu chego a me emocionar aqui, porque eu tenho certeza que eu tenho sido a luz na vida de muitas pessoas, mas eu não faço nada. Eu simplesmente abro a constelação, seja uma constelação, né, com pessoas, ou seja uma constelação que a gente usa os bonecos, né? Não é a gente, não é o facilitador que muda a vida do outro, mas é a possibilidade de você ter uma terapia e poder apresentar essa terapia para a pessoa,
mas é o olhar da pessoa, né? É o acreditar da pessoa que vai fazer a mudança na vida dela. É a mesma coisa, sim, nós temos o livre-arbítrio na nossa vida, tá? E Deus nos dá sempre 2 ou às vezes até 3 caminhos. Mas é a gente que escolhe os caminhos que a gente deve tomar. A constelação é assim. Quando a gente abre esse campo mórfico genético da pessoa, a gente mostra, vem informações ali, tá? Informações que às vezes estão ocultas, que as pessoas não conseguem ver em determinada situação. Mas a partir do momento da abertura da constelação, a pessoa tem essa abertura de tomar a decisão, né? Mas tomar uma decisão já sabendo, né? De como vai ser, de como é, do que está interferindo. Mas o olhar e a decisão ainda assim é da pessoa. Constelação faz isso. Constelação, eu sempre digo que é a mesma coisa assim, ó. Quando a gente está dentro de uma ilha, a gente não consegue ver o tamanho dessa ilha, a gente não consegue ver o tamanho, né, da dimensão dessa ilha. Mas se a gente estiver sobrevoando, a gente consegue ver exatamente o que tem nessa ilha, o tamanho dela, a dimensão dela. Mas a decisão ainda é nossa, de descer, de conhecer essa ilha ou de virar as costas e não querer saber. Não sei se estou sendo entendida, mas façam perguntas, né, para que a gente possa esclarecer as dúvidas. E assim, ó, a constelação sistêmica, ela tem 3 leis, né? É a lei do pertencimento. Lei importante, a lei número 1, pertencimento. A número 2, que é o equilíbrio, a hierarquia. Número 2, a hierarquia. E a 3, o equilíbrio. E as novas constelações trazem agora uma outra palavra, o sim a tudo como é, a tudo como foi. Então, o que seria esse pertencimento, essa lei? Antes de eu explicar essas 3 leis da constelação, foi exatamente essas 3 leis que me fizeram querer conhecer mais, obter mais informações e me tornar também uma facilitadora da constelação. Porque eu sempre fui muito curiosa, eu fui sempre muito questionadora e posso dizer até muito rebelde, querendo sempre saber os porquês. E esses pontos de interrogações na minha vida, desde a minha vida lá, sabe, na adolescência, me fizeram muito questionar as religiões, questionar até os ensinamentos, né, da Igreja Católica. E eu quis conhecer, eu fui conhecendo, sabe? Li muito livros espíritas, sou batizada na igreja evangélica, né? Participei um tempo da igreja evangélica. Mas assim, gente, constelação sistêmica familiar não tem nada a ver com religião, tá? É um modo, é uma terapia, é uma maneira de olhar diferente. E assim, eu retornei para a igreja católica. E eu aprendi nessas vivências, nesses conhecimentos que eu obtive, né, de outras igrejas que eu visitei, que Deus é um só, sabe? Que o que importa não é a religião, mas o que você tem no seu coração, o que você traz dentro de si, de você mesmo, sabe? Então, porque a gente pode enganar todo mundo, certo? Eu não posso cortar o cabelo, eu não posso pintar as unhas, eu não posso... A gente pode enganar todo mundo,
com a nossa aparência. Mas aquele lá de cima, a gente não pode enganar não, tá? Ele sabe o que a gente tem dentro do coração da gente. Qual é o nosso verdadeiro desejo, o nosso objetivo, o porquê que a gente tá ali, né? E foi com esse olhar, né, com essa fé em Deus, que quando eu comecei a estudar a constelação, eu me apaixonei por essa maravilhosa terapia, ou muito mais do que isso, né? Uma maneira diferente de olhar para a vida. Porque nada mais essas três ordens da constelação do que os mandamentos de Deus. Independente da religião que você participa, existe um mandamento de Deus. E é só seguir os mandamentos de Deus que automaticamente você está seguindo as 3 leis da constelação sistêmica. Então vamos lá. O que seriam essas 3 leis da constelação sistêmica? A primeira é o pertencimento. Quando a gente decide como espírito descer e nascer em uma família, nós escolhemos os nossos pais. Por que nós escolhemos os nossos pais? Porque nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão tem tudo a ver com o pai e com a mãe que escolhemos. Então nós escolhemos os nossos pais. E sabe o que é bonito? É que se a gente tem um pai, se a gente tem uma mãe, esse pai e essa mãe nos aceitaram em espírito o nosso desejo de ser filho deles. Então, gente, não existe bebê surpresa, de verdade não existe, nada acontece por acaso, tá? Tenham isso no coração. Aquele pai, aquela mãe é a mãe certa e é o pai certo para você. Ah, mas o meu pai é cheio de defeito. Mas foi você que escolheu. É esse pai e é essa mãe. Ah, mas a minha mãe me abandonou, né? Não quero saber da minha mãe. A minha mãe me abandonou. Quem me criou, essa sim é minha mãe. Gente, essa mãe adotiva e esse pai adotivo só conseguiram ser seus pais porque alguém deu a vida a vocês. Antes de tudo isso, antes dessa mãe receber você no colo, antes desse pai adotivo receber você no colo, existiu um pai e existiu uma mãe que permitiram o seu nascimento. Então essa é a sua verdadeira raiz. Eu não quero dizer aqui que você não deva, né, para quem tem pai adotivo, para quem tem mãe adotiva, que você não deva amar esse pai e essa mãe adotiva, que você não deva respeitar esses pais. Com certeza. Mas em segundo plano, em primeiro plano, é o pai e a mãe. Essas são as suas verdadeiras raízes. Só quando você conseguir olhar para esse pai, olhar para essa mãe, mesmo cheia de defeitos, quando você conseguir trazê-los dentro do teu coração e colocá-los como o primeiro, o mais importante casal da sua vida, você realmente vai se reencontrar. Muitos problemas da sua vida se resolverão com esse ato de amor pelos pais biológicos. Até mesmo conseguir se aproximar ainda mais desses pais adotivos depende da colocação correta, desse altar especial onde você deve colocar seu pai e sua mãe.
E aí você vai me dizer, não, eu não consigo fazer isso. E aí eu te digo, é aí que entra a constelação familiar. É aí que entra. É aí que vai entrar essa ferramenta maravilhosa para que você possa, com a ajuda dela, entender e conseguir colocar esse casal na sua vida como o casal mais importante. Por isso que eu digo que a constelação, ela é muito mais do que uma terapia, porque ela te ajuda nesse entendimento, ela te ajuda a você conseguir subir esse degrau, entendeu? E conseguir colocar esses pais no lugar certo, aonde eles merecem estar, no primeiro andar, no mais alto andar, no altar da tua vida. Muitas vezes as pessoas podem dizer, mas é tão difícil isso, Adri. Eu sei que é. Eu estou falando isso para vocês por experiência própria, tá? Eu não conseguia colocar esse pai, né? Eu colocava sempre a mãe, né? Nesse altar especial, mas esse altar especial não tinha lugar para o meu pai. E a constelação sistêmica me ajudou a conseguir isso. E eu digo para vocês, é maravilhoso a transformação, de verdade, é incrível a transformação que acontece na vida da gente. Eu chego a ficar com lágrimas nos olhos, de lembrar os momentos que eu tive dificuldade de colocar esse pai. E um momento lindo quando eu consegui me encontrar com esse pai que me deu a vida. E por que eu digo para vocês, por que eu falei nos mandamentos de Deus? Porque os mandamentos de Deus, um dos mais importantes mandamentos de Deus, é honrar pai e mãe, não é verdade? Não está escrito ali assim, ai, honre teu pai se ele for perfeito, honre a tua mãe se ela for maravilhosa, se ela te dá, né, ser perfeita. Não tem. Porque não é assim. Deus simplesmente diz, honre teu pai e tua mãe. Ponto. Não tem mas. Tem ponto. Então, obedecer a esse mandamento, sem às vezes o entendimento que a constelação te traz, fica difícil. Fica muito difícil. Porque somos seres humanos, né? E temos dificuldades de perdoar. Muitas vezes a gente não quer nem olhar, não quer se permitir, né? E eu digo para você que a constelação te ensina tanto, que daí você chega no momento do entendimento maior, no êxito. E aí você olha e diz, eu não tenho nada que perdoar meu pai. Porque quando eu me coloco nesse altar de eu tenho que perdoar o meu pai, eu estou me colocando superior a esse pai ou a essa mãe. E eu não sou superior. Eu jamais serei superior aos seres que me deram a vida. Ser filha sempre será abaixo do pai e da mãe. Eles são maiores, eles me deram a vida. Não importa se esse pai ou se essa mãe mal sabem escrever. E eu posso ser, sei lá, doutora. Eu ainda serei menor do que esse pai e essa mãe. Porque eles nos deram a vida. Então é isso, gente. A primeira lei é o pertencimento. Nascemos de uma mãe e de um pai. E quando a gente nasce desta família, nós pertencemos a essa família, que a gente chama de sistema, tá? Quando um casal, né, se junta, quando esse casal casa e quando esse casal
têm um filho, eles unem esse sistema para sempre, porque sempre, em qualquer dimensão, essa mulher e esse homem serão os seus pais. E com essa ligação que esse casal fez de ter um filho, eles unem o sistema deles para sempre, porque existe uma vida unindo esse sistema. E aí, essa família é o nosso melhor lugar, é o nosso lugar certo. E não existe criança surpresa, criança que veio e não deveria ter vindo. Mesmo, gente, né, que às vezes pode, sei lá, acontecer aí num encontro, né, de uma festa, num carnaval, sei lá, numa viagem, um casal se encontra, mantém uma relação e dessa relação ocorre uma gravidez. Não é um bebê, sabe, de surpresa, de engano. Se essa criança veio ao mundo, se ela foi concebida, é porque ambos os sistemas aceitaram e precisavam dessa alma. É incrível, não é? Mas é assim que funciona. A segunda lei da constelação é a lei da hierarquia. Tudo que veio antes de nós, tudo que veio antes de nós, do nosso nascimento, é maior do que nós. Nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante, né? Quanta gente antes da gente. E é isso, tudo isso, todos esses seres, todos esses relacionamentos são superiores a nós. Então, quando a gente olha, quando a gente consegue olhar para tudo isso que veio antes da gente e diz sim a tudo como foi, é como se a gente recebesse uma bênção de Deus, do universo, para que as coisas na nossa vida fluíssem de uma maneira diferente. Dizer sim aos pais, dizer sim aos avós. E sabe o que eu convido vocês a fazerem? Conheçam as suas histórias. Porque a gente, sei lá, o que acontece? Às vezes lá uma pessoa famosa morre. E aí o que acontece? A mídia começa a postar sobre a vida, e daí você se prende lá e você quer saber sobre a vida dela, sobre, sabe, é o que veio antes dela, dos avós, bisavós, o que tinha, o que não tinha, o que fez, o que deixou de fazer. E se prende tanto a conhecer a vida do outro, não que isso seja errado, né? Eu acho que as biografias que a gente lê nos ensinam muita coisa. Mas a gente precisa conhecer a história da nossa família, de verdade. Conhecer quem foram os nossos pais, avós, bisavós, o que eles fizeram, o que eles gostavam, né? O que eles tiveram vontade de fazer e não conseguiram. Vocês vão se surpreender, porque você pode estar conectado, sabe, com a avó, com bisavó. O teu desejo pode ser a ressonância de uma bisavó. A tua realização no trabalho pode estar em conexão com uma bisavó, com uma tataravó. Isso aconteceu comigo. Eu me compreendi porque que eu gosto tanto das pessoas, né? Ao conhecer a história da minha bisavó. Ao conhecer a história da minha bisavó paterna, da minha bisavó materna. Gente, é como se a gente se olhasse no espelho e vem um entendimento. Procurem saber o nome, né, completo dos avós, dos bisavós, né, do que eles gostavam. E você vai se surpreender. Como tem coisas que você gosta e que você vai dizer, poxa vida, nossa, ela sabe, eu sou meio parecida com ela, ou eu sou total, né, parecida com ela.
E é isso aí, sabe? Quem não conhece a sua história não se conhece. Quando a gente começa a desbravar todo esse passado da família, a gente começa a se entender. E é nesse entendimento que vem muitas explicações e muitas resoluções para os problemas do momento, do que a gente está enfrentando. Conheçam a sua história, valorizem o seu passado, valorize o passado e digam sim a tudo como foi. Respeite o passado dos seus avós, dos seus pais, as decisões deles. E digo mais, numa separação, não tomem a dor nem da mãe e nem do pai. Por mais difícil que pareça não tomar as dores, por favor, fiquem neutros, porque você é 50% pai e 50% mãe. Quando você toma dor de um lado só, você fecha essa porta para o mundo. Você pode ter muitos problemas por conta disso, né? Eu vou dar um exemplo. Se você fecha a porta para esse pai, né? Eu não quero saber do meu pai. Eu não tive pai. Meu pai me abandonou. Gente, se você tá vivo, se você tá aqui me ouvindo, você teve pai. Ele pode não ter ficado com você. Ele pode não ter pego você no colo. Ele pode não ter assumido a sua existência. Mas você teve pai, porque você nasceu. E só por isso você já deve honrá-lo. Mesmo que ele não tenha te pego no colo nenhuma vez. Mesmo que você não tenha recebido nenhum beijo, nenhum abraço. Mesmo que ele não tenha te sustentado. Ele é teu pai. E você deve honrar esse pai. Veja, às vezes esse entendimento, você vai dizer, ela é louca, ela é doida. Como que eu vou honrar um homem que nunca me deu nada? Gente, ele te deu a vida, senão você não estaria aqui me ouvindo e nem me acusando, não é verdade? E se a gente perder a vida, a gente perdeu tudo. Exatamente tudo. Então, ele te deu algo muito importante. Teve uma constelação que eu fiz e era um rapaz, ele disse, não, meu pai não presta, meu pai nunca fez nada certo, ele nunca fez nada que prestasse. Cara, então nem você, né? Porque ele te fez. E você não presta? Não é verdade? Então, gente, sabe? Se a gente tá aqui, se a gente tá respirando, sabe? Se a gente tem um trabalho, se a gente tem uma família, se a gente tem, sei lá, uma profissão, a gente deve ao nosso pai. Pelo menos alguma coisa ele fez e me fez. Então ele já fez uma coisa muito boa. Eu penso assim. Então é isso, tá? Ele te deu essa essência, ele permitiu o teu nascimento. E talvez ele tenha permitido, com a ausência dele, uma outra pessoa de te amar e de receber o teu amor. E isso é lindo, não é? E só por isso ele já te deu o suficiente. A constelação faz esses olhares e faz a gente entender por que às vezes um pai não consegue assumir esse filho. Se a gente for olhar na história, sabe, da vida dele, talvez ele não tenha recebido esse carinho de pai. E talvez o pai dele também não tenha recebido esse carinho. Então a gente chama de maldições, né, que vem seguindo. Por isso que a constelação é importante, porque a gente tem o poder de quebrar essas maldições. E o que seria maldições? Tudo isso, gente. Às vezes o dom de não conseguir amar, ou aquela doença que segue a família lá já 5, 6 gerações. Ai, todos eles tiveram câncer de pâncreas. Ah, todos eles tiveram parada cardíaca. Tudo isso a gente chama de maldições e tem muito a ver com constelação. E a constelação pode te mostrar o caminho de parar essas maldições.
tá? Por quê? Como entender isso que ela tá falando? Como assim maldições? Como quebrar maldições? Gente, isso é bíblico. Tudo que a gente faz nessa vida que a gente está vivendo, tudo. Se a gente é uma pessoa boa, se a gente faz o bem ao outro, até a minha 5ª geração vai receber essa bênção. Agora, se eu sou uma pessoa má, até a minha 5ª geração vai receber essa força negativa. É assim que funciona. Muitas vezes, e na maioria delas, não é a pessoa que paga a conta de ser uma pessoa errada, de fazer o mal a outra. Quem vai pagar a conta é o ser mais importante na vida dessa pessoa que praticou o mal. Um filho, um neto, um bisneto. É assim que funciona. Alguém dessa linhagem vai pagar a conta. Então, aquela pessoa da família que às vezes a gente olha e diz, nossa, essa é a ovelha negra da família. Pode ser que ela esteja pagando a conta. Porque nem sempre cai, sabe, assim, uma porçãozinha para cada um pagar de uma família. Às vezes essa conta é paga somente por um. E aí essa conta fica tão pesada, que a pessoa não dá conta da vida dela. Quando eu olho para o mendigo na rua, eu olho com compaixão, gente. Olhe com compaixão para essa pessoa, não critique, não julgue. E a constelação ensina isso, ensina a gente a não criticar, a não julgar, porque a gente não sabe a força que aquele ser está recebendo. Então a gente olha com compaixão e respeita. Aquela pessoa, ela recebeu tanta força negativa que ela não deu conta, não está dando conta da vida dela. Por isso que a gente não pode julgar. E é outro mandamento de Deus, não é? Não julgue. Não julgue seu pai, não julgue a sua mãe, não julgue seu irmão. Não julgue. Os mandamentos de Deus explicam muito isso. Não julgue para não ser julgado. Não é verdade? E é bem assim. A gente não deve... Hoje eu entendo muito, né, essa frase... Porque na constelação, a constelação mostra as forças que aquele ser está recebendo. E aí ele não consegue fazer diferente. E a terceira lei da constelação é a lei do equilíbrio, né? O equilíbrio entre as relações, né? Todas as relações. Numa relação, né? Num relacionamento a dois, num relacionamento amoroso de casal. Como é que eu vou explicar? Eu vou explicar assim, ó. Digamos que um casal, a esposa tá com um saquinho cheio de bala e ela vai dando essa bala pro marido, dá uma bala, dá outra, não recebe nada de volta e vai dando a segunda, a terceira e o saquinho vai ficando vazio porque ela só tá alimentando o outro. E o outro não está retribuindo. Daqui a pouco, ela não tem mais bala. Ela começa a olhar para fora. Porque ela não tem mais nada. Ela está muito leve. Só que o interessante é que aquele que recebeu toda essa bala está tão pesado que não consegue olhar para ela porque não consegue pagar. E daí, sem perceber, os dois se afastam, vão se afastando. Vocês já viram aquela pessoa que deve pra gente? As pessoas que devem pra gente, elas não conseguem ficar perto, elas vão se afastando, porque pesa a dívida, e aí elas se afastam. Dar e receber. Quanto que eu tô dando numa relação e quanto que eu tô recebendo? Cuide se você tá recebendo demais. Equilibre, né? Deixe equilibrada essa relação. Senão, às vezes, sem você perceber, você pode estar longe dessa pessoa, né? Já ter conquistado uma distância que às vezes não é mais possível voltar. Então, o equilíbrio das relações é isso.
seja um equilíbrio, né, de um relacionamento amoroso ou de um relacionamento de amizade, né? Aquele amigo que eu faço tudo por ele, eu ouço, eu abraço, eu estou sempre aqui para ajudá-lo. Mas quando eu preciso de ajuda, cadê o meu amigo? Nem me ouvir, ele me ouve. Essa amizade tem duração? Não tem. A mesma coisa num trabalho, numa empresa, funciona da mesma maneira, né? Numa empresa também, tá? Se a gente entra numa empresa e a gente não respeita quem ali está, né? Quem criou aquela empresa, quem está há mais tempo, as chances de eu crescer nessa empresa diminui, talvez eu não consiga nem ficar muito tempo, quanto mais ter um crescimento, né? Por quê? Porque eu não respeito os meus colegas, eu não valorizo as pessoas que ali estão, né? Antes de mim. Então, tudo tem que ter um equilíbrio na amizade, um equilíbrio no trabalho, né? Nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações... A única relação que se permite um desequilíbrio é a relação dos pais para com os filhos. Isso é perfeito, gente. Por quê? Porque se um pai e uma mãe deram a vida a esse filho, como que esse filho vai conseguir pagar essa vida? Como? É muito alto. Essa relação, ela permite esse desequilíbrio, porque a vida da gente vale mais do que qualquer outra coisa, não é verdade? E quando que esse pai, né, quando que esse filho consegue pagar essa vida que recebeu do pai? Quando esse filho ou essa filha se torna pai também. Você faz o pagamento da tua vida com a continuidade da vida. Por isso que a gente, quando recebe um neto no colo, a gente parece que não vai dar conta. É uma alegria, é algo diferente. Não dá para explicar o que a gente sente, porque é mais forte do que quando a gente pegou o filho da gente no colo. Mas a constelação explica. É o filho pagando a vida com a continuidade da vida, da sua vida. Não é lindo? Tudo que Deus fez é perfeito, gente. Tudo que Deus fez é perfeito. Perfeito. Os mandamentos de Deus é de uma perfeição que, se a gente seguir, a gente não tem problema na vida, tá? De verdade. Porque é perfeito. E a constelação vem para sublinhar isso, sabe? Porque é exatamente isso. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio das relações. E agora as novas constelações dizem sim a tudo, como quarto item importante. A gente não tem que julgar o que foi vivido, simplesmente aceitar e respeitar as decisões dos que vieram antes. É assim que tem que ser e é assim que precisa ser. E quando a gente faz isso, a gente caminha para a vida da gente com leveza, quebrando os emaranhamentos. O que são emaranhados? São exatamente isso, quando a gente julga, quando a gente não aceita, quando a gente discute, quando a gente quer mudar o que o mais velho fez. Respeite quem veio antes de vocês. Constelação sistêmica familiar é isso. É uma nova maneira de você olhar para a vida, com mais leveza, com mais tranquilidade. E quando a gente faz isso, a gente caminha mais leve para a vida. Então é isso, gente. Eu acho que eu poderia ficar aqui, né, falando muito de tudo, né? Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, a figurinha. Será que eu vou ler? Ah, tá aqui. Lembrei.